A informalidade no trabalho é um dos obstáculos para o desenvolvimento econômico e social do país. Na construção civil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revela que de cada trabalhador formal no canteiro de obras, 1,7 atua sem carteira assinada. Euclésio, explica aqui pra gente, a situação de profissionais da informalidade na construção civil é preocupante? Não só de profissionais, mas como obras informais. É bastante preocupante. Nós vivemos uma realidade diferente hoje. A construção civil continua ainda crescendo, mas infelizmente ainda a gente tem um índice muito grande de obras informais. O que a gente considera como obras informais? São obras em que o profissional não tem sua carteira assinada. Tem obras informais onde não tem projeto. Tem obras informais onde não tem um engenheiro responsável pela obra. Esse conjunto de obras é bastante grande ainda, infelizmente, no país. E o que é possível fazer para reverter esse quadro? A legislação hoje, ela cobre tudo. Não existe uma relação direta entre, por exemplo, a Receita Federal e as obras. Muitas pessoas, principalmente os particulares, a informalidade é muito grande nas obras em que o proprietário não contrata uma empresa construtora. Não contratando uma empresa construtora, ele faz obra informal. Ele contrata um pedreiro, ele contrata um mestre de obra, alguém que ele conhece, que tem uma relação próxima a ele, faz essa contratação e essa contratação ele não se preocupa em formalizar, ele não se preocupa em assinar a carteira do profissional. Então o que a gente pensa que pode ser feito? Tem que ter uma relação direta do recolhimento social daquele profissional que trabalha na obra todos os dias, vinculando a obra ao recolhimento social. Hoje a Receita Federal não faz isso. A Receita Federal permite que ao final da obra, um particular, por exemplo, uma pessoa particular, vá à Receita Federal, entregue a documentação oficial da obra, ou alvará, a vistoria de conclusão de obra que a prefeitura fornece, e aí faz um cálculo próximo àqueles profissionais que deveriam ter sido contratados oficialmente, faz esse cálculo, emite um documento, paga-se esse documento, o proprietário paga esse documento e sai uma certidão negativa de débito. Arrecada-se o encargo social daquele trabalhador, mas não é vinculado aos trabalhadores ao longo da obra. A Receita Federal arrecada, mas não vinculado àquele profissional que trabalhou na obra. Isso é negativo. E aí cria uma questão de concorrência desleal. As empresas formais, as empresas ligadas aos sinduscons, que se preocupam em fazer corretamente, se preocupam em recolher os seus encargos sociais corretamente, acaba tendo uma concorrência desleal com aquelas eventuais empresas que não fazem isso, daí as empresas é menor o número, né? E com as pessoas particulares que fazem as suas obras, às vezes suas mansões, e não contratam uma empresa construtora. E é importante destacar também que o setor ele impulsiona a economia do país, né? Quando a construção civil cresce, o país cresce mais. A necessidade de formalização, a necessidade de empresas sérias, a necessidade das pessoas que particularmente fazem as suas obras, tem um detalhe muito grande. As pessoas às vezes não entendem que pode acontecer um acidente, por exemplo. O particular, principalmente, contrata uma equipe, essa equipe vai à sua obra. Se acontece um acidente, toda aquela eventual economia por não recolher os encargos fica muito mais caro, porque o trabalhador vai no Ministério do Trabalho, o acidente, se for fatal, então quebra qualquer um. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, telespectadores deveriam entender isso, de contratar uma empresa construtora, para que as obras fiquem formal, tenha garantia de qualidade, inclusive, porque a empresa tem que dar essa garantia, e fazer com que essa informalidade diminua. É um índice muito grande, nós temos aproximadamente hoje 50% de informalidade na construção civil. Veja, nós temos hoje perto de 3 milhões e 100 mil trabalhadores com carteira assinada. Imagine que nós temos mais 3 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro trabalhando sem carteira assinada. Isso é muito ruim para a economia do país, para as obras, para a qualidade e principalmente para aqueles que vão estar pagando as suas obras. Não custa barato fazer uma reforma, fazer uma casa. Quem está fazendo esse pagamento, às vezes está pagando informalmente e isso é ruim para a economia do país e é ruim para a concorrência desleal, inclusive. Empresas e trabalhadores estão gradativamente entendendo a necessidade de se formalizar. Na construção civil, o setor impulsiona a economia. Se o cenário for bom, o país cresce.